Salmos 90, versículo 10 ao 12, que diz assim: Vivemos até os 60 anos. Com sorte, chegamos a 80. E o resultado? Só problemas, trabalho e esforço, e uma lápide no cemitério. Quem consegue entender tamanha ira, tanto furor contra os que temem? Ó, ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente. É interessante que muitos de nós trabalhamos para conquistar os nossos sonhos, para conquistar os nossos planos, os nossos objetivos. E no começo, tudo vai bem, tudo dá certo. Você é efetivado no trabalho, você consegue um bom salário, você consegue comprar o seu carro do ano, você consegue comprar sua casa própria, o seu filho passa no primeiro lugar do vestibular e tudo começa a dar certo na sua vida. Mas de repente, as coisas começam a dar errado. De repente, tudo vai de mal a pior. Você perde o emprego, a sua esposa adoece, você precisa vender o carro para pagar as dificuldades, para pagar as mensalidades atrasadas, você precisa colocar compra dentro de casa, a pressão é grande pela esposa e você fica sem entender o porquê de tudo isso. Mas temos que saber que isto é do viver e não significa que isto é praga divina, que é maldição, como diz muitos líderes religiosos por aí. Se você está passando por problemas, se você está passando por dificuldade, é porque você está em dívida com Deus. E enquanto você não pagar essa dívida, você vai viver essas frustrações. Deus vai permitir que você vive com esse problema. Mas temos que saber que Deus não nos trata na base do mérito e demérito, mas sim pela luz da sua graça. E que a dívida que a gente tinha para com Deus foi paga na cruz do Calvário. E se nós estamos passando por frustrações, se nós estamos passando por dificuldade, isso não significa abandono divino, mas significa que nós somos seres humanos sujeitos a contingências da vida e que nós temos que ter sabedoria para enxergar a profundidade de cada problema e pedir ajuda e direção do Espírito Santo de Deus para lidar com cada um deles. Aceitar que a vida muitas das vezes é complicada, isso não significa ausência de fé e nem que você é uma pessoa frustrada, mas significa que você abraçou a lucidez. Porque a gente pergunta para muitas pessoas como que vai a vida, como que vai a caminhada, e ela responde: estou desiludida. Mas ela responde triste, ela tinha que responder alegre, porque não tem coisa pior do que uma pessoa viver iludida com algo, viver iludida com um relacionamento, viver iludida com a vida. O cristianismo é isso, é fazer com que a máscara da ilusão caia e nós vivemos uma desilusão, que nós nos tornamos pessoas desiludidas. Desiludidas de que quando tudo vai de mal a pior, e nós dizemos para a pessoa que está ao nosso lado: está tudo bem, está tudo dando certo, e muitas das vezes está tudo dando errado. Isso é uma ilusão. O convite que Jesus nos faz é que nós nos tornemos pessoas desiludidas. Viva uma vida desiludida. Se você está com dor, chore. Não precisa colocar uma máscara e dizer que está tudo normalzinho, que você está passando por nenhum problema, que você não está passando por dificuldade. Chore. Se você está passando por dificuldade, pede ajuda. Se as condições financeiras não estão bem, pede ajuda para alguém. Não viva a máscara da ilusão. Viva a desilusão. A caminhada com Cristo, muitas das vezes, nem é um mar de rosas, como diz muito por aí. Não é tão confortável, mas uma coisa nós podemos ter certeza, que o companheiro de viagem é inigualável. Portanto, viva uma vida desiludida. Não vive com a máscara da ilusão. Não vive mascarado. Porque uma hora a máscara cai e as pessoas descobrem de fato a sua verdadeira identidade. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha um bom dia. Amém.